Se você está precisando criar gráficos para a tua aplicação, só que você não tem de repente a versão arquiteto, a versão mais profissional do Delphi, mas está precisando criar gráficos aí para a tua aplicação, tanto em Android como em Windows, uma coisa que seja gratuita e fácil de utilizar? Pois é, eu vou estar te mostrando esse pequeno projeto aqui, muito bacana, muito simples, e você pode implementar aí nos seus projetos, beleza? Se você quiser saber como é que funciona, você precisa assistir esse vídeo então até o final, beleza? Então vamos lá. Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson do canal Jefferson Dev. Bom, eu estou com um projeto do GitHub aberto aqui. O nome do projeto é Chart for Delphi, tá? Bom, eu tava precisando, né? Nessas últimas semanas eu tava precisando implementar gráficos, né? Numa aplicação que eu estava criando, de repente, estava testando, e eu tive essa necessidade. E eu percebi que quando você utiliza a versão Community do Delphi, ele não tem uma paleta de componentes para gráficos, né? Eu até consultei isso em uma versão Architect, né? E na versão Architect, ou seja, uma versão mais profissional do Delphi, possui essa biblioteca. Então, verifica aí na tua versão, na tua casa mesmo, se você de repente tem a versão Community ou tem a versão mais profissional, a partir da versão Arquiteto para cima, verifica se você tem alguns componentes para gráfico, né, o chamado chart. Se você utiliza a versão Community e não tem, é porque realmente tem uma limitação, obviamente, por ser uma versão gratuita. Você não tem a disponibilidade de utilizar esses tipos de componentes nativos da Embarcadero, nativos que eu digo, que vem no Delphi, para você utilizar gráfico, né? A não ser que você, claro, você procure uma paleta paga, né? Ou você faça uma volta aí pela internet e tente encontrar alguma coisa gratuita para utilizar. Então eu fiz isso, né? Eu procurei algum projeto ou algum componente, mesmo gratuito mesmo, ou de repente um componente trial, para que eu possa testar. Se funcionar, eu recomendaria para vocês aqui, para vocês colocarem no projeto de vocês, né? Só que componente em si eu não encontrei. Eu encontrei um projeto, né? Que, digo de passagem, eu acredito que seja de um brasileiro, mas eu encontrei, joguei no GitHub lá, coloquei a palavra chart no GitHub, a gente acaba encontrando muito projeto bacana aqui no GitHub, e encontrei aqui o Chart for Delphi, né? Então é um projeto, eu vou estar deixando o link desse projeto na descrição desse vídeo aqui, para você dar uma olhada, dar uma estudada. É claro que eu não vou falar muito do que o projeto contém, porque o que eu fiz? Eu dei uma passada no projeto e implementei o que eu queria nesse projeto separado, né? Então eu vou estar mostrando para vocês um overview de como é que está o projeto montado quando você baixa isso aqui, e como você poderia estar adaptando esse gráfico para um projeto seu, tá? Muito bacana esse projeto aqui. Ele utiliza, pelo que eu dei de passagem aí, ele utiliza uma biblioteca do JavaScript open source, né, para gráfico. Inclusive tem algumas animações muito bacanas que ficam bem legais, né? Funciona para Windows, funciona para Android, e muito provavelmente vai estar funcionando aí em outros sistemas operacionais, né? Cabe a você testar aí na tua máquina e coloca um feedback aqui, se possível. Se de repente você tem um Mac, se você tem um Linux, comenta aqui abaixo se funciona também nesses sistemas, beleza? Então eu já baixei o projeto aqui, eu vou estar abrindo aqui para vocês, para a gente dar uma olhada por cima mesmo do código, para ver ele funcionando, beleza? Vamos lá. Beleza, o projeto está aqui aberto, né? Então, como eu falei para vocês, é um projeto mesmo, não é componente nem nada. E eu disse que aparentemente pode ser um brasileiro. De repente você que criou esse projeto aí, foi você está vendo esse vídeo. Então comenta aqui abaixo, fala aí um pouco mais do seu projeto, né? Compartilha como você fez isso aqui nos comentários, que eu deixo fixado aí se de repente você está vendo esse vídeo, beleza? Então eu disse que pode ter sido de um brasileiro, né? Porque assim que você baixa o projeto, tem aqui o nome da Unity, o principal, né? Então, a não ser que essa palavra seja muito global, né? Mas geralmente brasileiros utilizam essa nomenclatura, né? Se você de repente é um americano, você utiliza o
e o main, né? Main que é principal em inglês, enfim. É só um quesito de observação, né? Mas de repente nem é. Mas aqui, muito bacana. Então, eu vou até compilar aqui. Quando você baixa, não vem o executável, tá? Então eu vou estar compilando aqui só pra a gente ver ele funcionando aqui. Beleza, então estou com o projeto aqui. Então existem algumas observações que eu vou estar falando para vocês aqui sobre o projeto, né? Obviamente que esse tipo de observação você poderia ter sozinho, né? Você abrindo o projeto, compilando, vendo ele funcionando, explorando um pouco do código dele, você já vai ter uma ideia aí de como ele funciona, né? Então basicamente a gente tem algumas estruturas aqui. Primeira coisa é os valores em JSON, né? Então para ele criar esse gráfico, para ele montar esse gráfico, ele utiliza uma formatação em JSON, né? Então, o JSON de OJSON, né? Como falam. Então, existe o nome dos campos, e esses campos possuem os valores, e cada bloco de cada item, né? Ele é separado por chaves, né? Então, tem esses valores aqui, né? E tem os nomes, né? Os campos respectivos a eles. Abaixo aqui a gente tem algumas configurações do próprio gráfico em si, né? Já começando aqui pelo estilo dele. Então aqui ele está com um gráfico de pizza, né? Então deixa eu até dar um show gráfico aqui, né? Ele vai estar gerando aqui o gráfico, ó. Muito bacana. Então ele gerou obviamente o gráfico baseado nesses valores em JSON acima, né? Tanto é que se eu mudar aqui, vamos supor que eu coloco aqui 800, né? E se eu gerar novamente, então ele vai estar gerando aqui o gráfico com o novo valor que eu coloquei, né? Então aqui você pode fazer algumas configurações, você pode mudar aqui o tamanho da fonte, né? Vamos colocar aqui 8, dar um show graph, não, ele vai ficar bem menor lá, né? Tava 12. Então aqui você pode alterar, né, a duração da animação, pode desativar alguns itens aqui, né? Olha só. Esse aqui é o de pizza, claro, né? Então tem outros aqui, ó. Tem o donuts. Então é basicamente um pizza, só que tem um espaço aqui no meio, né? Tem aqui o barra, né? Muito bacana. Se você de repente quer fazer uma escala aí de, sei lá, um aplicativo para você saber qual mês que você vendeu mais, né? Então você coloca aí esses valores aqui, ó. O nome, né? O mês, né? E aqui você coloca os valores, né? Aqui o linha foi o que eu estava precisando implementar, e é o que eu vou mostrar para vocês de como implementar isso em um projeto separado, tá? Então eu não vou estar falando como é que você implementa os demais, mas obviamente um pouco do que você vai estar vendo nesse vídeo vai servir de base para você implementar em outros tipos de gráfico, tá? Beleza? Então esse é o projeto, né? Como você percebe, é bastante simples, né? Você dá os valores e ele gera esses valores baseado aí nos valores que você colocou, né? Então você percebe que tem até uma animação, né? Quando ele está surgindo aí, tem uma animação. Então você pode customizar muita coisa, personalizar muita coisa dele, né? Eu vou estar abrindo aqui um outro projeto, né? Um projeto que eu criei, para a gente entender como é que a gente poderia implementar isso aqui, beleza? Beleza, então esse aqui é um projeto que eu fiz, né? Um projeto separado. Você percebe que assim que a gente abriu ele aqui, ele já setou os valores ali propriamente dito, né? Então se eu aumentar aqui, ó, se eu redimensionar minha tela, ele vai fazer um novo cálculo e alimentar o gráfico novamente, né? Então, obviamente que eu estou utilizando aqui valores randômicos, né? Eu setei isso para que ele crie esse gráfico da forma que ele desejar, começando de um número X, e ele vai estar fazendo cálculos, né, e me gerando valores randômicos de um número menor para um número maior, né? Então isso aqui é um projeto, você percebe aqui que até no meu projeto aqui, no menu de estrutura, eu só tenho dois elementos, né, que é o layout, o form principal, e o meu layout, né, um T-layout. É somente isso que eu tenho. E ele gera isso aqui para mim. Então vamos entender um pouco do código aqui, vamos ver como ele funciona, como é que ele está construído, para você implementar aí no seu projeto, beleza? Bom, dando um ponto de vista aqui sobre o código, né? Eu tenho algumas classes aqui. E eu tenho uma classe aqui chamada Class Draw Chart. Isso aqui foi uma classe que eu criei, tá? Para deixar meu código mais organizado. Então aqui no meu form principal eu faço um create para essa classe, já que eu estou criando uma classe de forma externa.
Então a gente tem que construir ele em memória, né? Eu estou jogando esse valor em uma variável e assim que eu crio ele, eu coloquei para que a gente possa setar um parâmetro, né? Esse parâmetro é o que? É um t-layout, né? E obviamente quando o form abre e quando ele é quando a largura ou a altura dele é mexida, né? O tamanho muda, né? Então ele também executa a mesma função que eu chamei de create chart, né? Então nesse projeto que você vai estar baixando, né? Esse projeto em C que a gente viu anteriormente, o cara que faz todo esse desenho, né? É um cara chamado Chart for Delphi, né? Esse aqui é a classe principal, vamos chamar assim. É ele que faz toda a mágica, né? Então você pode abrir ele, pode explorar ele aqui, ver como ele funciona. Inclusive ele até reutiliza algumas classes aqui em Delphi, né? Mas é uma classe enorme. Isso aqui é uma classe enorme, né? Então não vai estar para eu falar tudo sobre ele aqui, mas ele tem muita coisa bacana, você pode explorar. Mas a classe que eu posso deixar para vocês é a seguinte: o que vocês precisariam ter em mente a fazer quando você for implementar isso aqui, caso você queira reutilizar isso aqui em uma classe separada, né, para deixar o teu código mais organizado. Então a primeira coisa que eu fiz nesse caso aqui seria chamar ele aqui, né? Então eu estou estendendo, né? Eu estou importando ele para essa classe em si, né? Então eu estou importando alguns outros itens aqui, porque como eu estou colocando como parâmetro um t-layout, então eu preciso colocar a classe de layout também para que ele possa reconhecer esse tipo de chamado, né? Existem outras classes aqui que eu estou chamando, que eu estou fazendo alguns cálculos aqui internos, mas vai de projeto para projeto. Então eu crio uma variável t-layout aqui porque eu chamo ela no construtor, né? Então eu tenho um construtor aqui create. Então assim que essa classe ela é criada, eu jogo o valor do parâmetro para essa variável, né? Para que eu possa trabalhar ela em todo o código. Então é isso que acontece nesse create aqui. E assim que esse create é chamado, eu tenho dois parâmetros, né? Eu poderia muito bem pegar chamar essa procedure logo após o create, né? Só que eu não faço isso, eu deixo separado. Mas você pode fazer isso no seu projeto aí. Por exemplo, nessa procedure eu tenho uma thread aqui, né? E essa thread, né? Essa thread anônima, assim que ela executa, ela é destruída, né? Então, toda vez que ela é chamada, ela executa e depois ela é destruída. Ela nunca fica em memória, né? Esse carinha aqui chamado Show Graphics é o cara que desenha tudo, né? Então, muito do que tá feito aqui, tem muitos valores que são fundamentais para funcionar, que também você vai estar encontrando no projeto em si, naquele projeto original, né? Então muita coisa que você está vendo aqui você vai estar encontrando lá naquele outro projeto. Obviamente eu fiz algumas modificações, tá? Mas vai estar basicamente quase a mesma coisa, né? No meu caso, o que eu fiz aqui? Eu criei alguns valores, algumas variáveis, né? Eu estou utilizando um array aqui e estou utilizando um for para montar o JSON, né? Porque como eu falei para vocês, o gráfico ele é montado baseado nos valores do JSON, né? Então tá montado dessa forma aqui, né? No caso do JSON eu tive um pouco de bronca para poder construir, mas eu consegui construir dessa forma aqui, né? Inclusive o valor quando o form abre, né? Ele vai construir lá o gráfico. Eu coloquei até para que 31 pontos sejam construídos, né? Então esse for ele funciona assim, né? Porque a gente sabe que todos os itens em JSON, né? Eles são separados por vírgula, né? Só que o último item não tem vírgula. Então, o que acontece? Eu faço uma verificação aqui. Enquanto, né, o valor aqui for menor do que 31, né? Que é a quantidade de itens. Então, ele vai estar adicionando vírgulas aqui no final, né? Ele vai estar adicionando... Cadê? Deixa eu puxar para cá. Ele vai estar adicionando vírgulas. A partir do momento que você chega no último item, ele vai ser igual, né? Melhor, ele não vai ser mais menor do que a quantidade total. Então ele já vai saber que é o último item, bem como ele não vai estar adicionando a vírgula. Então assim ele entende, ele consegue montar um JSON de forma inteligente, beleza? Claro, isso aqui é uma forma que eu escolhi para poder montar essa estrutura. Você pode decidir aí, se você conhece melhor do que eu
de como poderia montar uma melhor estrutura em JSON, você pode estar adaptando aqui para a tua aplicação. É só você passar os valores da maneira correta, montar o JSON da maneira correta, da maneira formatada, que a tua aplicação, que o teu gráfico vai estar funcionando perfeitamente. Beleza? Aqui no final, isso aqui são valores da própria classe, né? Então aqui são quesitos de customização. Por exemplo, você quer que a porcentagem ela apareça, aí você coloca verdadeiro ou falso. Você quer mostrar os valores, verdadeiro ou falso. Você quer mostrar a barra de título, verdadeiro ou falso. Você quer setar as cores, né? Aqui ele está pedindo, aqui ele pede 2 parâmetros, né? Então o primeiro parâmetro é a cor do texto e depois a outra cor é a cor do gráfico, né? Então você seta aqui, ele chama um T-alpha color, né? Então você coloca aí as cores que você pretende, né? Você também pode pintar a linha, né? A linha ali eu coloquei como vermelho. Então você seguindo essa estrutura aqui, você vai estar conseguindo montar aí o teu gráfico perfeitamente. Claro, existem outras alternativas que você pode estar procurando, achando aí pela internet, mas essa solução aqui ela é muito bacana porque ela é simples, né? É só você jogar uma classe lá para o teu projeto e trabalhar ela. Inclusive no meu caso aqui tem 2 classes, né? Então eu nem precisaria mexer na classe do projeto original, né? Eu simplesmente crio a minha própria classe, construo o gráfico da forma que eu quero, jogo os valores da forma que eu quero, e o meu único trabalho é somente jogar os gráficos, ou melhor, jogar as units para o meu projeto e chamar a classe da forma que eu personalizei. Beleza? Bom pessoal, o vídeo era esse, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Queria desejar um ótimo final de semana para você. Lembrando, tô tentando aí, toda vez eu esqueço, mas toda semana tô tentando colocar enquetes lá na comunidade do canal, né? Então lá tem algumas perguntas que eu vou tentar colocar, a ver se eu me lembro, né? Perguntas sobre o desenvolvimento de vocês, quais ferramentas que vocês utilizam, quais vídeos vocês querem que apareça mais para o canal aqui, tá? O conteúdo de Flutter vai voltar para o canal, sim, claro. Eu tô no processo de aprendizagem, né? Então eu tô aprendendo aí toda semana uma coisa nova e vou estar trazendo para vocês conteúdo em breve, beleza? Mais uma vez, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal para não perder novos conteúdos e vou ficando por aqui. Até a próxima.